Qual o nome do senhor? Quantos anos o senhor tem? Darcy Mesquita da Silva, vou fazer 86 anos. Já tem umas histórias para contar, não tem? Tem muita coisa. O senhor chegou quando aqui em Brasília? Em 60, junho de 60, um mês depois da inauguração. Como era na época? Bom, só havia a Asa Sul, né? A Asa Norte não existia. Havia a W3, havia os ministérios. E as quadras não eram todas como estão hoje, eram algumas, poucas. Mercado não existia, era na Cidade Livre, hoje é Núcleo Bandeirante, né? Onde se fazia compras, porque havia o comércio muito pequeno ainda na W3. Mas era mais gostoso naquela época do que agora. Tinha mais? Sempre tinha. Hein? Não pode continuar, depois eu pergunto. Não, pois é, então ela foi crescendo, não vou dizer que foi crescendo lentamente, ela cresceu excessivamente depressa. Eu acho que não houve tempo da população se adaptar à cidade. Atraiu gente de todo quanto é lado. O plano urbanístico foi abandonado, então eu mesmo fico surpreso, eu passo 6 meses fora, quando eu volto aqui já não conheço mais nada. É uma coisa incrível, né? E se torna, pelo menos na minha opinião, a convivência difícil aqui. Eu não viveria mais aqui em Brasília, eu amava tanto essa cidade. Mas de como é hoje, para como era há 40, quase mais 50 anos atrás, quase 48 anos atrás, o que tinha de legal nesses 48 anos atrás? O que era? Era o jeito das pessoas, era o jeito que era a cidade, o que era gostoso naquela época? Bom, era tudo. Era primeiro uma novidade, né? Eu vim do Rio e um tipo de convivência diferente das superquadras. No Rio a gente não tinha vizinho, não conhecia as pessoas que moravam no mesmo prédio, eles sabem disso. Aqui não, as superquadras foram construídas de tal forma que reuniam pessoas que trabalhavam juntas. Então, naquela época, era muito comum a gente fazer visitas à noite, jogar cartas, né? Não havia cinema, ou tinha aquele cinema, não tinha luz. Então, a convivência familiar era muito grande. E essa, para mim, é a principal diferença do modo de viver aqui. Ela depois foi crescendo, crescendo, crescendo. A gente vai acompanhando, é gostoso. A gente tem a oportunidade de acompanhar o crescimento da cidade. Eu me lembro que de vez em quando telefonavam, olha, abriu uma nova lojinha em tal lugar. Ela abriu essa outra aqui, as quadras comerciais começaram a ser construídas, né, o comércio local a ser definido. E aí foi crescendo, crescendo. Eu não posso dizer bem como é que é hoje, porque eu não moro mais aqui. Eu passo aqui alguns meses e eu vou me embora. Eu estou em idade de ficar mais tranquilo do que suportar essa agitação que tem numa cidade grande de Brasília. Você vê que a cidade foi projetada para ter 800 pessoas. 800 mil pessoas. Hoje tem 2 milhões e não sei quanto. Você vê que tem que ter diferença nisso, né? E o senhor quando veio, o senhor já veio casado? Como é que foi essa história? Eu vim casado com 4 filhos já. Menos esse. Esse eu fui buscar depois, porque ele nasceu em junho. E eu vim para cá. Eu vim primeiro, porque ele estava para nascer. Posse, né? Depois Veio ele. para posse. Hein? Da inauguração de Brasília, 60. Não, pois em 60. Foi em 60. Estavas aqui na posse, né? É. Depois tu voltaste. Não, eu não assisti à posse. Não, assistiu? Eu estava nos Estados Unidos quando foi inaugurada. Eu vim um mês já veio? depois, 30 de junho eu vim. Ele nasceu dia 12 de junho. Depois então eu fui buscar a família, ele bem pequenininho e os outros mais crescidos, né? O senhor veio de carro? Tira.
Hein? Veio de carro com a família? Não, Veio de automóvel? não, vimos de avião. Carro ainda Costumava era ser uma coisa. feito assim, avião fretado especialmente para funcionários virem a Brasília. Antes disso, havia uma viagem turística, um mês antes ou depois, para atrair o funcionário, para ele saber como é que era Brasília, tudo. E a gente ficava encantado, mas só mostravam asa sul para a gente, que a asa norte não tinha nada. A outra asa não existia, mas a gente pensava que existia. Então, depois que estava definido a vinda do funcionário, nós vimos de avião e éramos recebidos numa Kombi no aeroporto. A Kombi tinha um auxiliar que mostrava para a gente, nos levava no restaurante, hoje aquela biblioteca que tem ali na W3, na 306. Pois é, O GTB hoje GTB. era o GTB. Aliás, Biblioteca Vocês Nacional. falaram do GTB. Um parêntese, o GTB eu construí. Hein? Era um Não, restaurante, não, né? não, era o GTB. Tinha duas aulas. GTB é Grupo A ala Transferência dos do funcionários Brasil. mais GTB, elevados e a dos mais pobres. A dos mais elevados se chamava UDN e a outra do PT, PTB, que naquela época. Então, os cariocas apelidaram isso, vai comer onde? Me encontra na UDN. Então a gente ia para aquele lado direito, do lado esquerdo era o PTB. A gente recebia uma casa um apartamento, mas antes disso passava por uma casa enquanto o apartamento não ficasse pronto, depois mudaram para o apartamento. Eu mudei várias vezes, né? O que a sua esposa achava dessa? Ela veio com o senhor ou só trouxe ela e vamos lá ver uma surpresa? Como é que foi isso aí? Olha, ela estava acostumada já com surpresas. Um dia eu cheguei em casa e disse para ela: tu gostaria de ir aos Estados Unidos para lá? Ah, gostaria. Quando é? A semana que vem. Então mudamos de vida, mudamos para lá com 3 filhos. Então ela era desse tipo. Aceitava as coisas com naturalidade e veio com entusiasmo, conquistar uma nova vida, né? E fizemos um círculo grande de amizades, tudo. Quero que o senhor me fale um pouquinho de cada um. Como era o nome da sua esposa? Ivone era, né? Quero Ela que já o senhor me fale faleceu. um pouquinho da Ivone, o que ela tinha de legal, o que o senhor viu de bacana nela, depois de cada um dos filhos nome. Ivone, me fala um pouquinho da Ivone. Bom, eu vou falar na frente Vai falar mal, da irmã dela. Estou aqui, eu sou Da irmã. testemunha, hein? Então eu tenho que respeitar. Não, mas era uma grande esposa, grande mãe, grande companheira. Todos aqui conheceram, conviveram com ela, era companheira de qualquer coisa que eu quisesse, ela me acompanhava. Eu ocupei vários cargos importantes aqui, ela era como a primeira dama, sempre me acompanhava onde eu fosse preciso. O primeiro filho, qual foi? Mauro, Mauro. mora aqui, não conhece? Conhece. Pois é, o Mauro, depois o Cláudio, que mora no Rio, depois o Flávio, que mora aqui, e o Marcos, que é o caçula. Qual deu mais trabalho? Esqueci da Clarice. Qual Olha, deu mais trabalho? olha. Foi bonzinho, obediente, como é que é isso aí? Tenho a impressão que era o Flávio, o terceiro, que ele era meio brigão, né? Eu sou suspeita. Não, mas a Que a Juraci... Ivone dizia que ele era meu queridinho. Não, teu afilhado. Não, teu afilhado é o Marco. Mas davam, não davam trabalho, não. Eram Não bons, tinha comparação com os trabalhadores de hoje, não, não, né? eram bons meninos. O senhor ocupou cargos públicos aqui, né? Foi a convite? Como é que foi? O senhor na época era concursado? Como é que é isso daí? Era por competência? Não. O que acontecia na época? Eu nasci no Rio Grande do Sul. Fiz o colégio militar lá e o pré-universitário em Porto Alegre. Fui para o Rio, fiz o vestibular de medicina, passei e fiz o concurso para o DASP. Não sei se todos conhecem o DASP antigo, o antigo DASP.
Naquela época, do tempo de Getúlio, da ditadura de Getúlio Vargas, o Congresso estava fechado. Então foi criado o DASP praticamente para substituir. Quando nós fazíamos decreto-leis, tudo era uma escola, grande escola, formou esses grandes profissionais que ficaram durante anos dirigindo coisas. Depois eu vim para cá, me formei em medicina, passei para a carreira de... Eu era técnico de administração, passei para a carreira de médico. E vim para cá, pouco depois me convidaram para dirigir a Fundação Hospitalar. Fui diretor executivo durante algum tempo. Depois fui nomeado secretário de Serviços Sociais. Depois fui diretor de saúde da FUNAI. Depois da FUNABEM. E aí me aposentei, eu acho que merecidamente. Parece que tem um projeto, tem alguma coisa interessante que aconteceu na época da FUNABEM. De O senhor quem? implantou um Serviço sistema, social. o serviço, foi na época do serviço social. O senhor estava contando entre os amigos aí. Bom, vou te dar um panorama do programa que não chegou a ser concluído. Estou tendo informações agora. A ideia de assistência ao menor abandonado, existiu o menor abandonado aqui, por quê? Principalmente porque os candangos que vinham construir Brasília deixavam as famílias no interior. Depois que as obras iam acabando, eles não retornavam para lá, eles faziam outra família aqui. Então tinham duas famílias. E eles ficavam desempregados, e o pai ia embora e o menor ficava só com a mãe, ficava abandonado. Então esse era um problema sério de desemprego quando a cidade era pleno emprego, mas quando a cidade foi sendo concluída, as obras dos ministérios acabando, e essa turma grande ficou desempregada. Então foi o grande problema que eu tive que enfrentar logo no início da minha administração. Foi quando foi criada a Vila São João, no Gama, né, com empregados, ex-empregados da Vila Planalto, a construtora do Palácio do Planalto, e eles foram transferidos, receberam lotes para morar lá, mas todos desempregados. Então tivemos que criar, primeiro profissionalizar esses que eram só serventes de pedreiro, né? Tivemos que profissionalizar com a ajuda do Ministério da Educação e tinha o problema dos menores. Eu escolhi como prioridade na minha administração era a atenção ao menor abandonado. Menor abandonado não é apenas aquele que é órfão, é o que os pais desprezaram, não querem saber dele, o menor em estado de abandono. Para isso, então, com a ajuda de assessores, foi delineado um programa para atender o menor abandonado, desde que começasse o abandono até ele atingir a idade de trabalhar. Então, construímos em Taguatinga o que chamava CRT, Centro de Recepção e Triagem, onde o menor em abandonado era identificado ali por uma equipe multiprofissional e o destino dele era decidido ali. Muitas vezes ele voltava para a família, era um desajuste entre o menor e a família. Chamavam-se os pais e eles voltavam. Então, as crianças eram pequenas, nós tínhamos convênios com creches particulares e esses menores iam para lá, enquanto nós construímos a Granja das Oliveiras, que foi para receber menor abandonado depois de uma certa idade, acho que 8 anos em diante. E para ali profissionalizar, o Dercílio era o carregado de profissionalizar os menores. Eles tinham escola, não tinha guarda, eles não fugiam,
Quem quisesse sair, saia a hora que queria, ninguém era obrigado a ficar lá. O sistema era sistema de lares. A gente colocava um certo número, às vezes 8, 10, numa casa dirigida por um casal, que muitas vezes tinha filho. Então eles moravam lá como se fossem filhos dessa família. O pai, a mãe tomava conta da casa, a mãe postiça, tomava conta da casa, educava os filhos, e o pai era um profissional que ia trabalhar na lavoura, ou era um carpinteiro, ou era o que fosse. Então, era como se fosse uma casa, que o menor saía de dia, ia para a escola, ia para a oficina, ia para a lavoura, e o pai também trabalhava. Como se fosse uma casa, voltava depois do expediente, ficavam juntos, faziam festas e tudo. Nós não precisávamos prender ninguém, não tinha cerca. Depois fizeram uma cerca só para evitar que fosse invadida por malfeitores, mas eles podiam sair à vontade. Que eu saiba, ninguém fugiu. O senhor trabalhou com ele? Foi meu braço direito, um dos braços direitos. Apresenta ele então para nós. O nome dele. Dercílio Marra, ele vai se apresentar. Apresente ele. Bom, esse é Dercílio Marra da Silva. Legal. Hein? Isso aí, É, Dercílio Marra da Silva. Quantos anos você? 73 anos. Fábio Novaes. É engenheiro agrônomo. É da turma. Não, é meu. É seu amigo, É companheiro de tênis durante muitos anos. Nós jogamos tênis na academia. Muitos anos. Seu Dercílio, conta aí um pouquinho sobre essa amizade, esse tempo essa história, esse tempo de história. O que o senhor lembra de bom? Então, o senhor iniciou com o doutor Daci perguntando pela cidade, né? Eu vou contar um pouquinho antes da chegada do doutor Daci, que eu cheguei um pouco antes. Eu cheguei aqui no dia 3 de janeiro de 1957. Isso é piotário, né? Então eu só existia a velha CAP e o início da construção das superquadras, em fase de fundação, e o Palácio da Alvorada estava em fase de construção. Então o que existia era uma trilha da velha CAP até o Palácio da Alvorada. E uma trilha seguinte até o núcleo Bandeirante, onde moravam as pessoas, a maioria das pessoas. Então ali a gente vinha de manhã, era distribuído por caminhão, né? Vinha em caminhão fechado, né? E era distribuído na superquadra, cada qual no seu endereço de trabalho. Era superquadra 100 e 200, só, até a minha chegada. E a W3 que estava em fase de abertura de via, mas ainda não existia. Então a gente saía de manhã, eu, por exemplo, fui direto trabalhar no Palácio da Alvorada, né? Numa empresa paulista, que era contratada da Rabelo, né? Chamava Companhia Brasileira, CVB. Então era funcionário da CVB. Ali trabalhei até chegar o IPASE, que estava em fase de chegada em Brasília, a instituição IPASE, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Estado. Foi extinto, né? Foi extinto. Foi absorvido por aquela INSS. Assim como foi absorvido o construtor das principais quadras, que era IAPTEC, IAPI, IAPC. Cada quadra dessa tinha uma... tinha uma denominação, uma denominação. Completar. É porque eram financiadas, isso é importante. O governo obrigou praticamente os institutos de aposentadoria, que naquela época cada profissão tinha o seu instituto de assistência à aposentadoria, destinou a eles a incumbência de financiar a construção de superquadras. Essa aqui era dos industriários.
Essa aqui era dos industriais. A Juraci Morando, que era dos comerciários. Depois, a 7 era dos 8 dos bancários. A 7 era a Petec. E assim por diante. Ele perguntava, onde você mora? Eu dizia, nos industriais, nos comerciários. Continua. Então, isso são coisas que estão na memória da gente, mas que as pessoas hoje, né, muitas pessoas não sabem desse momento da cidade, né, dessa fase. Então eu cheguei nesse período, então acompanhei o início, a construção de Brasília realmente, vi inaugurar Brasília, por algumas vezes vi inauguração, como por exemplo a chegada do telefone, a manivela no Núcleo Bandeirante, eu vi o Juscelino Kubitschek inaugurar o posto. Eu vi o primeiro Banco da Lavoura, ser inaugurado pelo Juscelino Kubitschek no Núcleo Bandeirante. Esta mão pegou na mão dessas autoridades por diversas vezes. Eu tenho essa lembrança. Lavar essas mãos. Ah, sim, depois. Era suja de areia. Com certeza. Então, era uma vida bem interessante naquela época. O senhor diz como é que era a cidade. A cidade, a gente tinha uma convivência assim, muito íntima, porque para a gente, era humana, para a gente imaginar que o presidente da República chegava e cumprimentava, a gente fazia uma fila, e eu saía cumprimentando as pessoas, pegando na mão, é uma coisa assim que, para a época de hoje, é uma coisa bem distante. Né? Outra coisa, a gente encontrava ministros carregando carrinho no supermercado da SAB, né? Fazendo compras. Então, até que chegou, foi inaugurada a cidade, e aí, como o doutor Daci esteve falando, essa inauguração começou a debandar famílias, e surgiu invasões, que depois foi um grande trabalho que o doutor Daci realizou, remoção de invasões. Remoção que o primeiro conjunto construído na gestão do doutor Daci foi a X, Sistema Habitacional, alguma coisa assim, né? Não estou bem lembrado a sigla, em Taguatinga, o primeiro conjunto habitacional construído pelo governo em Brasília. Eu fui morador, sou morador de lá, mas a gente mudava as pessoas durante o dia para lá e à noite elas voltavam, porque não aceitavam. Não aceitavam Eram cidades dormitórios lá só. Mas qual a primeira? Começou por onde? Assim, o início, Primeira. o primeiro conjunto, Taguatinga. Taguatinga Norte, setor J Norte. Eu tenho uma casa lá até hoje, o doutor Daci me determinou, não, escolha um lugar e toma uma chave. Eu devo isso aí ao senhor, porque se fosse por mim, provavelmente Mas eu eu não só teria. te dei porque tu estava inscrito. Não, sim, mas o senhor... Ganhasse no sorteio, senão eu não teria dado. Então, eu estava habilitado para isso. Tava Então, você habilitado. vai, escolhe o local. Aí eu fui lá.